Oi, eu sou a Monique Sinai, sou mãe da Aime Melina, mais conhecida como Mel, e da Ana Liz. A maternidade, ela nunca esteve presente nos meus planos iniciais. Quando criança, jovem, adolescente, eu não pensava em ser mãe, não sonhava em ser mãe e também não tinha planos de ter uma família, meus objetivos eram outros. Quando eu entrei na adolescência e eu me converti, conheci, fui apresentada a esse amor de Cristo, os meus planos começaram a mudar. Nasceu em mim aquele desejo de ter uma família, a qual eu nunca tinha tido quando eu era criança, e eu pedia a Deus que Ele me concedesse uma família, e aí sim, nasceu em mim o desejo de gerar, de ser mãe. A transição para a maternidade, ela foi muito desafiadora, porque como eu já enfrentava algumas questões desde criança, e eu tinha muito medo de ser mãe e não conseguir. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma esperança dentro de mim, que quando eu fosse mãe, aquele vazio profundo que tinha dentro da minha alma ia ser preenchido. E então, a minha gravidez foi uma gravidez extremamente difícil por conta disso. E eu passei por tudo isso sozinha, só eu e meu esposo. Porque eu tinha medo do que as pessoas fossem falar, fossem pensar e dos julgamentos. Algumas pessoas, sabiam da igreja, alguns parentes, mas não sabiam lidar com a situação, não sabiam o que falar e nem como me ajudar. Teve uma tia minha que ela me levou num psiquiatra, passou alguns medicamentos, eu comecei ali, iniciei um tratamento. Anteriormente eu já tinha iniciado alguns, mas eu sempre deixei, porque eu tinha muito medo de ficar dependendo de remédio. E ver as mulheres da minha família naquela situação me gerava muito medo e uma situação que eu não queria passar. Então eu sempre fui muito covarde com isso, eu tinha medo de ficar dependente e de entrar de cabeça naquele mundo. Eu até falava para o meu esposo que eu preferia muito, muito mesmo que eu quebrasse uma perna, um braço, porque eu sabia que com o tratamento certo, com a medicação certa, um período de 30, 40 dias ia cicatrizar e ia sarar. E aquela dor, ela nunca ia embora, ela nunca saía. E eu estava ali com as minhas filhas, minha filha no braço, e o meu mundo continuava preto e branco. Aquela expectativa que eu tinha e aquela esperança de que ela supriria e traria aquele colorido, não chegou. Ao mesmo tempo que eu agradecia ao Senhor por estar com ela nos meus braços depois de ter passado uma gestação extremamente difícil e ter desejado desistir várias vezes, não só da minha vida, mas da dela também. E é muito difícil falar sobre isso, porque como que você explica você desejar algo, depois você receber o que você desejou e não conseguir viver aquilo na intensidade e na realidade que porque de toda forma a maternidade ela é desafiadora, ela é difícil, mas ela também tem uma parte muito bela e demorou um tempo para eu conseguir enxergar essa parte. Quando eu cheguei em casa com ela nos braços, eu sentada na cama, eu só chorava e eu não sabia o que fazer. E os dias foram se passando e eu não conseguia orar, não conseguia ter fé de que aquilo ia passar. E o sentimento que tinha no meu coração, eu questionava com Deus. Na minha mente era, não passou, não acabou. E agora como é que eu vou fazer? Porque antes eu lidava com essa dor sozinha. E agora eu tenho um bebê nos braços, uma vida que depende de mim, que precisa ser amamentada, que precisa ser cuidada. Eu acreditava que a maternidade eram só flores, só alegrias e orações respondidas. E aí eu me deparei com a realidade do puerpério e agregada a uma situação que eu já enfrentava há anos. E ele foi muito intenso. Tanto que eu, depois desse período, eu não desejei, não planejava ter outro filho, porque ali eu tinha, minha expectativa tinha sido frustrada e eu falei, não preencheu aquela dor, aquele vazio. E aí eu falei,
não vou suportar passar por isso mais uma vez. Mas os planos do Senhor eram diferentes. E 5 anos depois, eu estava ali, grávida da Ana Liz. Passei por momentos escuros, mas não mais com a mesma intensidade da primeira vez. E nesse período foi um pouco difícil e insustentável, porque eu estava afastada dos caminhos do Senhor, mas Ele ainda era o meu refúgio, era para os braços dele ainda que eu ia. Lá no escuro do meu quarto, era a Ele que o meu coração desejava e que a minha alma ansiava. E lá eu me sentia segura para chorar, para pensar, porque eu sabia que eu não podia me esconder dele. Eu podia me esconder do mundo, mas dele não. Quando a Ana Liz nasceu, foi difícil, mas não tanto da primeira. E o Senhor tinha um caminho preparado para mim. Eu tive a oportunidade e o privilégio de me reconciliar na presença dele e poder viver a maternidade de uma forma que eu não tinha vivido ainda. De poder enxergar o cuidado dele e o milagre em ter tido o privilégio de gerar vidas, porque eu entendi que a maternidade na minha vida era um propósito de Deus, que a família era um propósito de Deus. E quando eu entendi, ali eu senti o poder curativo da presença do Espírito Santo em cada dia, em cada momento, até naqueles em que não estavam tão coloridos, mas não com aquela intensidade de vazio, porque os planos do Senhor são maiores do que os meus. Eu acreditava que era a maternidade que ia preencher aquela dor, aquele vazio, porque eu já tinha tentado de muitas outras formas preencher. Mas o preenchimento da minha alma estava do meu lado e eu não tinha percebido. E aí eu pude experimentar um poder curativo surreal, inexplicável, mas que fez eu entender o propósito. E hoje eu entendi também que tudo que o Senhor permitiu que eu passasse, porque muitos anos eu questionei ao Senhor. Eu falei, você não está vendo o que eu estou passando não? Por que eu estou passando por isso? Eu queria tanto ser mãe, sou mãe e não estou conseguindo ser a mãe que eu planejei, que eu almejei ser para as minhas filhas por conta dessas situações. E aí no dia que o Senhor falou comigo que lá naquele dia, quando eu era criança, eu não planejava ser mãe, nem ter filhos, mas que viver os propósitos de Deus é um peso eterno e que era pesado a gente viver os planos dos propósitos e que mesmo que eu não tivesse planejado nem desejado, o Senhor já tinha, porque antes de eu nascer, Ele já tinha os meus dias contados, né? E eu pude começar a florescer, eu pude encontrar a alegria do Senhor na maternidade, ver o cuidado dele, ver o zelo e ter o privilégio de apresentar diante dele as 2 vidas, né, que ele me concedeu, porque as minhas filhas não são minhas, elas são do Senhor. E receber do Senhor essa incumbência, essa responsabilidade, logo eu, que me imaginava uma pessoa tão incapaz, e ainda sou, considerando que a minha força vem dele, mas que ele tinha isso preparado para mim, e quando eu olho para elas, eu falo assim, só o Senhor para fazer isso. O Senhor me deu 2 filhas tão maravilhosas, tão saudáveis, tão obedientes e tão tementes ao Senhor, isso só Ele poderia ter feito por mim, porque no início de tudo ali, da caminhada com elas, o meu corpo estava presente, mas eu não estava. Então, muitas coisas eu sei que foi o Senhor que fez por mim, por eu não ter condições psicológicas, físicas e mentais. E quando eu encontrei o preenchimento e entendi que o Senhor era tudo que a minha alma ansiava e a minha alma desejava, eu experimentei essa cura e entendi e falei para o Senhor, se tudo que eu passei foi para que eu pudesse consolar outras mães e abraçar, para elas não se sentirem culpadas e entenderem que mesmo caminhando com o Senhor, a gente vai ter desertos, a gente vai ter dias escuros, eu pude olhar para o céu e agradecer tudo que eu tinha passado, por mais dolorido e difícil que foi.
E Paulo diz que com o consolo que a gente recebe de Deus, a gente vai consolar outros. Deus está em todos os momentos, nos vales, nos desertos, no mais profundo abismo Ele está lá. E por mais que você não entenda, não consiga explicar o que você está sentindo, Ele sabe, porque Ele está presente. Eu acredito que todas as mães, né, vão passar por momentos assim, talvez não com tanta intensidade, mas o que eu quero dizer para vocês, mamães, que tenham passado por dias assim, que vocês soltem um pouco a culpa. Eu sei que é difícil, mas não é falta de fé, não é falha de caráter. Nós humanos temos, né, nossos limites, e muitas das vezes a gente chega no limite extremo. A gente somos limitados, mas a graça do nosso Deus não é. Ela alcança até nos nossos limites mais extremos. Eu vivenciei a dor para além da minha vida, mas eu também pude vivenciar e experimentar a cura na mesma intensidade, porque Deus faz muito mais. E o versículo que eu gostaria de deixar é Lamentações 3:55. E dizer para mães que estão sem esperança, que estão lutando, que estão por dias assim, não deixem de clamar. Tem dias que o nosso clamor vai ser lágrimas, pensamentos, mas não deixe de clamar, porque da mais profunda cova eu clamei, e do mais profundo abismo o Senhor me tirou, para a honra e glória do nome dEle. E hoje eu amo ser mãe, e a maior testificação que eu vejo do Senhor nisso tudo é quando eu olho para as minhas filhas. E hoje eu amo ser mãe delas e amo ver o que o Senhor fez por meio disso tudo.